Espere um pouco. Sinta a atmosfera deste momento. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma oração. É um resgate. É o próprio Deus estendendo a mão para tirar você de onde ninguém mais consegue. O Salmo 40 começa dizendo: Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Quantas vezes você já se viu nesse charco de lodo? Quantas vezes a vida pareceu te empurrar para baixo? E quanto mais você tentava se levantar, mais preso parecia ficar. Essa lama não é apenas barro. É dor emocional, é culpa, é solidão, é a sensação de que todos seguiram em frente, menos você. Hoje, Deus vai transformar o charco em chão firme. Hoje, Ele vai arrancar você do fundo do poço e colocar seus pés sobre a rocha da esperança. Respire fundo agora, porque o Espírito Santo está começando a mover águas dentro de você. Há feridas que ninguém vê. Você acorda, levanta da cama, faz o que precisa fazer. Sorri para não preocupar as pessoas. Mas dentro do peito existe um peso que grita silenciosamente. É como se você estivesse com lama até o pescoço e cada dia fosse uma luta para não afundar de vez. Mas ouça, Deus está se inclinando para você agora. Ele não está distante. Ele não está indiferente. O Criador do universo se inclina para ouvir o seu clamor. Você não está esquecido. E esse é o primeiro milagre do Salmo 40. O Deus Altíssimo, que poderia estar ocupado governando galáxias, se curva para ouvir o seu choro. Não importa se ninguém mais ouviu. Não importa se você mesmo não conseguiu colocar em palavras a dor. Deus entendeu cada lágrima que escorreu no silêncio da noite. Eu sei que a espera cansa. O salmista não disse apenas esperei. Ele disse, esperei pacientemente. Isso significa noites longas, dias pesados, orações sem resposta imediata. Talvez você esteja exatamente aí, cansado de esperar, cansado de orar sem ver mudança. Mas escute, a espera em Deus nunca é vazia. Cada segundo em que você permaneceu de pé, mesmo com vontade de desistir, Deus estava fortalecendo algo dentro de você. A espera é o lugar onde o céu prepara a resposta. E quando Deus se inclina, a lama perde força. Sinta isso. O peso que você carrega não é maior que a mão que está vindo te resgatar. E quando Ele estende a mão, não existe fundo de poço que possa te prender. O salmista disse, Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Esse lago horrível não era apenas físico, era espiritual. É a imagem de alguém afundando em tristeza, medo, ansiedade, vícios, rejeição. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Mas Deus não apenas te tira de lá. Ele coloca os seus pés sobre uma rocha. Sabe o que isso significa? Significa estabilidade. Significa segurança. Significa que aquilo que ontem te afundava, amanhã não terá mais poder sobre você. É como se Deus dissesse, filho, filha, você não vai mais viver escorregando no mesmo erro, na mesma dor, na mesma prisão. Eu vou firmar os seus passos, e não para por aí. Ele também coloca um cântico novo na sua boca. Ele muda a sua linguagem. Muda as palavras que você repete todos os dias. Muda o não vai dar, em tudo é possível. Muda o acabou, em Deus ainda está escrevendo. Muda o sou fraco em o Senhor é minha força. Deus vai transformar a sua dor em canção. E não qualquer canção, mas um hino que testemunha o que Ele fez. Eu sei. Você já tentou se levantar sozinho. Já fez promessas para si mesmo
Já decidiu que agora vai mudar, mas caiu de novo. Já disse, ninguém entende o que eu passo. Mas hoje não depende mais de você se levantar sozinho. Hoje é o dia em que Deus vai colocar os seus pés sobre a rocha. Você acredita nisso? Então, neste momento, entregue esse peso para Ele. Entregue essa lama emocional. Feche os olhos onde você está. E diga baixinho: Senhor, eu espero em Ti. Me tira desse lugar de dor e me coloca sobre a rocha da Tua presença. E quando você faz essa oração, o céu se move. Talvez você não veja agora. Talvez nada mude em volta imediatamente. Mas dentro de você, algo já começou a ser reconstruído. Deus é especialista em transformar esperas em testemunhos. E é isso que Ele vai fazer com você. Se você sente que essa palavra está falando direto ao seu coração, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. E não esqueça de se inscrever neste canal, porque aqui, todos os dias, a presença de Deus se manifesta em oração. Esse pode ser o começo da sua nova caminhada. O Salmo 40 nos mostra que ninguém fica para sempre no fundo do poço. Quem espera em Deus sempre é levantado. Você não é exceção. Deus não errou quando decidiu te amar. Ele não desistiu de você. E Ele não vai começar hoje. Então permaneça firme. A lama pode tentar te puxar, mas a mão de Deus é mais forte. E quando Ele te coloca sobre a rocha, nada pode te derrubar. Você entrou aqui com medo, mas vai sair com esperança. Entrou com silêncio sufocado, mas vai sair com um cântico novo. Entrou sentindo o peso da lama, mas vai sair sentindo a firmeza da rocha. Porque o Salmo 40 não é apenas um texto antigo, é uma promessa viva. E essa promessa é para você hoje. Há momentos em que o coração humano chega ao limite. O salmista disse: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não foi uma oração polida. Não foi um discurso bonito. Foi um clamor. Clamor é quando a alma já não suporta mais. É quando as palavras falham, mas o espírito grita. É quando o coração derrama a dor diante de Deus, como quem diz: Senhor, se o Senhor não fizer, eu não consigo mais. E talvez seja exatamente aí que você está, tentando manter as aparências para os outros, mas quando a porta se fecha, sua alma chora. Você pode até ter dito: está tudo bem. Mas dentro de você existe um clamor que só o céu conhece. E a boa notícia é esta: Deus ouve clamores. Ele não ignora lágrimas. Ele não despreza o coração quebrantado. Você pode estar em silêncio diante das pessoas, mas no mundo espiritual, seu coração está emitindo um som que chega direto ao trono de Deus. Cada suspiro, cada lágrima, cada vez que você disse: eu não aguento mais, tudo isso sobe como um clamor. E o salmista diz: Ele se inclinou para mim. Deus não manda um anjo ouvir por ele. Deus não delega a outro a tarefa de cuidar de você. Ele mesmo se inclina. Ele mesmo decide se aproximar. O Altíssimo abaixa a sua glória para escutar o seu coração. E aqui está a verdade. O clamor que sai do fundo do poço é o som que move o céu. Deus não resiste a um coração quebrantado. Você pode até achar que sua oração não tem força, mas a Bíblia garante: Deus ouviu. Talvez você esteja esperando há anos por algo, e cada vez que orou, parecia que nada mudou. Mas não se engane. Cada oração sua foi registrada no livro da vida. Nenhuma palavra sua se perdeu no vento. Nenhuma lágrima caiu no chão sem ser recolhida. O céu está cheio da sua história. E hoje, neste momento, Deus está se inclinando de novo. Ele está dizendo: eu ouvi, eu vi, eu vou agir. O salmista testemunha: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Mas perceba a ordem:
Primeiro veio o clamor, depois veio o resgate. O clamor abre a porta. O clamor ativa o mover de Deus. O clamor revela que você chegou ao limite humano e que só Deus pode intervir. Você já chegou nesse ponto? De perceber que não adianta mais controlar, que não adianta mais tentar sozinho? Esse é o ponto. Onde Deus começa, eu sei que você já se sentiu esquecido. Se já pensou, será que Deus ainda me escuta? Mas o Salmo 40 é a resposta. Sim, Ele escuta. E mais, Ele se inclina. Ele sai da eternidade para tocar a sua realidade. Agora mesmo, enquanto você ouve esta oração, a presença de Deus está se aproximando. Sinta isso. Ele está aqui, não como uma ideia distante, mas como um pai que se inclina sobre o filho ferido, como um pastor que ouve o gemido da ovelha machucada. Você não precisa disfarçar mais, não precisa esconder a dor atrás de sorrisos, não precisa fingir que não está sofrendo. Deus conhece você melhor do que você mesmo. E Ele está pronto para transformar o seu clamor em canção, porque é isso que Ele faz. Do fundo do poço nasce o cântico da vitória. Da lágrima nasce o testemunho, do desespero nasce a esperança. Se você sente que esta palavra é para você, escreva nos comentários: Senhor, ouve o meu clamor. Esse ato de fé abre espaço para Deus agir. E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui cada oração é um encontro real com a presença de Deus. Você não precisa caminhar sozinho. O salmista continua: E pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não apenas tira você do fundo do poço, Ele também garante que você não vai voltar para lá. Ele não faz um resgate temporário. Ele estabelece uma transformação permanente. Quando Deus firma os seus passos, é como se dissesse: Eu não vou deixar você escorregar de novo. Eu mesmo vou segurar a sua caminhada. Isso não é sobre você ser perfeito. Não é sobre você nunca mais errar. É sobre Deus segurar a sua mão. É sobre Ele firmar cada passo, mesmo quando você se sente fraco. Talvez você tenha medo de cair de novo. Talvez já tenha feito promessas para Deus e não conseguiu cumprir. Talvez diga: Eu não sou digno. Mas ouça, não é sobre a sua força, é sobre a fidelidade de Deus. Ele é quem firma os seus passos. Ele é quem sustenta a sua caminhada. E quando você tropeçar, Ele não vai te largar. Ele vai segurar sua mão e dizer: Eu ainda estou aqui. Por isso não tenha medo de acreditar outra vez. Não tenha medo de esperar outra vez. Não tenha medo de se entregar de novo. Porque desta vez não depende de você se manter de pé. Depende da rocha onde Deus colocou os seus pés. E essa rocha é Cristo. Cristo não falha. Cristo não se move com o vento. Cristo não se abala com a tempestade. Cristo não desmorona diante do tempo. E se os seus pés estão sobre Ele, nada poderá te derrubar. Você entrou aqui carregando insegurança, mas vai sair carregando firmeza. Você entrou com medo de cair de novo, mas vai sair com a certeza de que Deus firma os seus passos. Você entrou com o coração em silêncio, mas vai sair sabendo que o seu clamor foi ouvido. O Salmo 40 é a prova viva de que Deus transforma dor em esperança e silêncio em cântico. Quando Deus tira alguém do fundo do poço, Ele não apenas limpa a lama, Ele coloca um cântico novo nos lábios. Isso significa que a sua história não termina no grito de dor, mas em uma canção de vitória. E perceba, não é qualquer canção. Não é repetição do que os outros cantam. É algo novo. Algo que nasce das suas próprias cicatrizes, do seu próprio processo, da sua própria caminhada com Deus. Você já percebeu como as pessoas mais quebrantadas são também as mais profundas em adoração? É porque só quem já foi tirado do poço sabe o valor de estar sobre a rocha. Só quem já quase se afogou na lama sabe o peso de respirar de novo.
Só quem já chorou sozinho sabe o poder de cantar para Deus quando ninguém mais entende. O salmista diz: "E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor." Ouça isso, o seu cântico novo não será apenas para você. Muitos verão, muitos ouvirão, muitos serão tocados pela forma como Deus transformou a sua dor em adoração. Talvez hoje você não veja propósito na sua dor. Talvez se pergunte: por que eu passei por tudo isso? Mas saiba, o mesmo Deus que recolheu suas lágrimas vai usá-las para regar vidas ao seu redor. A sua vitória será testemunho. A sua história será canção. Um cântico novo é diferente de uma música ensaiada. Ele nasce no secreto. Nasce quando você ora chorando e, de repente, o Espírito Santo coloca uma paz que você não sabe explicar. Nasce quando você está em silêncio e, de repente, uma frase ecoa na sua alma: "Ainda há esperança." Esse é o cântico novo. Ele não depende de instrumentos. Ele não precisa de palco. Ele nasce no coração que foi resgatado. E quando você canta, mesmo em meio às cicatrizes, o céu se move. Você pode estar pensando: mas eu não sei cantar. Não se trata de melodia, mas de entrega. O cântico novo não é sobre afinação. É sobre autenticidade. É sobre abrir a boca e deixar sair gratidão, mesmo quando ainda há feridas. E essa é a beleza. Um cântico novo pode nascer em meio às cicatrizes. Você pode ainda carregar marcas, mas ao invés de essas marcas te prenderem, elas se tornam parte da sua adoração. Cada cicatriz é um lembrete. Eu estive no fundo, mas Deus me levantou. O mundo pode ter te dado rótulos: fracassado, rejeitado, imperfeito, fraco. Mas Deus está te dando um cântico novo. E quando esse cântico sai da sua boca, os rótulos caem. Porque não há como alguém permanecer preso ao passado quando começa a cantar a vitória de Deus no presente. Pense nisso. O salmista começou no fundo do poço, mas termina cantando. Essa é a jornada da fé. Você pode começar quebrado, mas não termina assim. Você pode começar chorando, mas não termina assim. Você pode começar em silêncio, mas termina cantando. Esse é o poder do Salmo 40. Ele nos leva da lama ao louvor. Agora respire fundo e comece a imaginar. Se Deus já estivesse colocando esse cântico novo em seus lábios agora, como seria? Talvez fosse algo simples como: Senhor, obrigado por não desistir de mim. Talvez fosse: mesmo que tudo diga não, eu confio em ti. Talvez fosse apenas um suspiro transformado em fé. Isso é cântico novo. É a voz da esperança que renasce no meio do caos. E veja, o salmista afirma que muitos verão e confiarão no Senhor. Isso significa que a sua história não será só sua. Deus vai usar o que Ele fez em você para tocar outras pessoas. Sua restauração vai inspirar confiança em quem ainda está no poço. O seu cântico vai acender fé em quem só consegue chorar. O que Deus está fazendo em você não é apenas pessoal, é geracional. Vai tocar sua família, vai tocar seus filhos, vai tocar pessoas que você nem conhece. Por isso, não tenha vergonha da sua caminhada. Não esconda as cicatrizes. Não apague o passado como se fosse uma mancha. O que era vergonha, Deus transforma em testemunho. O que era queda, Deus transforma em degrau. O que era silêncio, Deus transforma em canção. Se essa palavra está queimando no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, coloca em mim um cântico novo. E não esqueça de se inscrever neste canal, porque cada oração aqui é uma semente de fé plantada dentro de você. E sementes sempre brotam. Você entrou aqui carregando cicatrizes, mas vai sair carregando uma canção. Entrou com a boca cheia de silêncio,
mas vai sair com a boca cheia de louvor. Entrou achando que sua dor não tinha propósito, mas vai sair sabendo que até as lágrimas podem virar testemunho, porque esse é o Deus do Salmo 40, o Deus que transforma poços em altares e lágrimas em canções. Você já percebeu que a dor não é o fim da sua história? O Salmo 40 não termina no poço, não termina no lodo, não termina no clamor. Ele se expande para algo maior. Propósito. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Isso significa que aquilo que Deus fez em você não ficará restrito à sua vida. Vai se tornar testemunho, vai se tornar inspiração, vai se tornar resposta para outros que ainda estão lutando. Deus nunca desperdiça uma lágrima, nunca desperdiça uma noite em claro, nunca desperdiça um vale. Tudo o que você enfrentou, tudo o que parecia dor sem sentido, está sendo transformado em instrumento para tocar outras pessoas. Pense nisso. Você não passou pelo que passou em vão. Cada queda, cada recomeço, cada oração desesperada, tudo está sendo usado por Deus para que outros encontrem fé através de você. A sua história vai iluminar caminhos. A sua luta vai gerar esperança em corações que hoje se sentem derrotados. Há pessoas observando a sua caminhada. Algumas até duvidaram de você. Outras acharam que você não iria conseguir. Mas quando virem o que Deus está fazendo, vão ter que reconhecer. Não foi a sua força, foi a mão do Senhor. E esse é o verdadeiro impacto do cântico novo. Não é apenas cantar para si mesmo. É cantar de tal maneira que outros ouçam e digam: se Deus fez por ele, também pode fazer por mim. Talvez você ainda se sinta pequeno. Talvez diga: eu não tenho nada a oferecer. Mas a verdade é que Deus já está escrevendo um testemunho através da sua vida. E testemunho é mais forte que discurso, porque palavras podem ser contestadas, mas uma vida transformada ninguém pode negar. O propósito de Deus não é apenas te tirar do poço, é fazer da sua vida um sinal vivo da graça dele, é mostrar para o mundo que existe esperança mesmo depois da lama. É levantar você para levantar outros, é usar a sua voz para despertar corações adormecidos. Quantas pessoas você conhece que ainda estão presas na lama? Presas em vícios, presas em culpas, presas em feridas antigas. Você pode ser o testemunho que mostra a elas que existe saída, e é por isso que você não pode desistir. Porque a sua vida não é apenas sobre você, é sobre todos aqueles que serão alcançados através de você. Deus está transformando a sua dor em ministério, a sua luta em plataforma, o seu processo em mensagem. E, quando você abrir a boca, não falará apenas de teoria, falará de experiência. Porque ninguém pode falar com tanta autoridade sobre resgate quanto alguém que foi resgatado. Agora entenda, quando a Bíblia diz que muitos verão e confiarão no Senhor, isso também é uma promessa para a sua família. Talvez você seja o primeiro a se levantar. Talvez seja o único que ora em sua casa. Mas através de você, muitos vão conhecer a presença de Deus. Seu testemunho será a semente que germinará em outras gerações. Não tenha vergonha da sua caminhada. Não tenha vergonha do que viveu. Até mesmo os erros, Deus usa para ensinar. Até mesmo as quedas, Deus usa para revelar a força da graça. Até mesmo o que parecia fracasso, Deus transforma em plataforma de vitória. O diabo tentou usar o poço para te calar, mas Deus está usando o poço para amplificar a sua voz. Porque quando você falar, haverá autoridade. E quando você cantar, haverá unção. E quando você testemunhar, haverá transformação. Se essa palavra está queimando no seu coração, escreva nos comentários: minha dor terá propósito em Deus. E lembre-se de se inscrever no canal, porque cada oração aqui é um passo na sua caminhada de fé.
Não se trata de quantidade de vídeos, mas de cada encontro que temos com a presença de Deus neste lugar. Você entrou aqui achando que a sua dor era inútil, mas vai sair entendendo que ela é matéria-prima para o seu propósito. Entrou pensando que suas cicatrizes eram vergonha, mas vai sair percebendo que são marcas de vitória. Entrou acreditando que ninguém se importava, mas vai sair sabendo que muitos verão e confiarão no Senhor por causa do que Ele fez em você. Porque o Salmo 40 não é apenas sobre resgate, é sobre destino. E o seu destino é ser testemunho vivo do Deus que transforma lodo em rocha, silêncio em cântico e dor em propósito. Há uma verdade que ecoa como trovão no coração deste salmo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. A confiança não é apenas um sentimento, ela é uma armadura. Ela é o que separa quem afunda de quem permanece de pé mesmo quando o mundo inteiro desmorona. Talvez você já tenha confiado em pessoas e foi traído. Talvez tenha confiado em promessas humanas e foi decepcionado. Talvez tenha confiado em sua própria força e se viu quebrado. Mas agora Deus está te chamando para um nível mais alto, confiar somente nele. Porque quando a confiança está no Senhor, não há soberbo, não há mentira, não há adversário que possa roubar a sua vitória. O mundo chama de tolice depender de Deus, mas o céu chama de sabedoria. O mundo diz, resolva sozinho, mas o Espírito sussurra, descansa em mim. O mundo grita, acabou. Mas Deus declara, estou apenas começando. E essa diferença é o que veste você de armadura invisível. A confiança no Senhor te blinda contra a mentira, contra a acusação, contra o medo. Ela não impede a batalha, mas garante a vitória. Escute, não há confiança verdadeira sem entrega total. E talvez esse seja o seu desafio hoje. Você entregou partes da sua vida para Deus, mas ainda segura outras nas mãos. Você diz, Senhor, cuida disso, mas continua tentando controlar. Mas o Salmo 40 revela, bem-aventurado é o que põe tudo no Senhor. A felicidade verdadeira está em quem consegue descansar, sabendo que Deus governa cada detalhe. E eu sei, descansar não é fácil. Descansar é um ato de guerra contra a ansiedade. Descansar é declarar, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu confio. Mesmo sem entender, eu permaneço. E essa confiança é o que faz você atravessar noites escuras sem enlouquecer. É o que faz você enfrentar diagnósticos sem perder a fé. É o que faz você suportar perdas sem deixar o coração morrer. É o que faz você levantar da cama quando tudo em você queria desistir. E aqui está o segredo. Confiar não significa ausência de luta. Significa presença de propósito. Significa que mesmo quando o inferno se levanta, você permanece firmado. Porque a confiança é a ponte entre o clamor e o cântico novo. Deus está levantando você hoje para um nível de confiança inabalável. Uma confiança que não se curva ao medo. Uma confiança que não se dobra às mentiras. Uma confiança que se torna escudo contra as setas inflamadas do inimigo. E eu declaro em nome de Jesus, essa confiança vai nascer dentro de você agora. Você não vai mais viver oscilando entre fé e dúvida. Você não vai mais se perder em vozes contrárias. Você vai se tornar inabalável, porque seus pés estão sobre a rocha. Sinta isso. É como se Deus estivesse colocando uma armadura espiritual sobre você neste instante. Cada peça feita de confiança, cada detalhe forjado pela espera, cada parte construída pelo fogo da provação. E quando essa armadura te cobre, não há acusação que penetre, não há mentira que convença, não há queda que defina.
Agora faça algo. Feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: Senhor, eu decido confiar em Ti. Repita de novo e sinta o peso sair do seu peito. Cada vez que você diz isso, correntes se quebram. Cada vez que você declara, o inferno perde espaço. Cada vez que você escolhe confiar, o céu se abre. Se essa oração está falando com você, escreva nos comentários: minha confiança está no Senhor. E aproveite para se inscrever no canal, porque aqui todos os dias sua fé será fortalecida. Você não está sozinho nessa jornada. Você entrou aqui inseguro, mas vai sair armado de confiança. Entrou com dúvidas corroendo sua alma, mas vai sair com a certeza de que Deus nunca falha. Entrou temendo o amanhã, mas vai sair blindado pela fé de que o amanhã já está nas mãos de Deus. Porque o Salmo 40 não é apenas sobre ser resgatado, é sobre viver confiando. E essa confiança será a sua maior vitória. O Salmo 40 não é apenas sobre resgate, é sobre guerra espiritual. Porque quando Deus te tira do poço, não significa que os inimigos desaparecem. Eles ainda existem. Eles ainda tentam te puxar de volta. Eles ainda se levantam com mentiras, acusações, medos. Mas o que o salmista revela é poderoso. Deus não apenas te resgata, Ele te protege. Deus não apenas firma seus passos, Ele confronta os que tentam te derrubar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você já foi levantado por Deus, mas sente como se forças invisíveis tentassem te arrastar novamente. É como se algo te puxasse para a tristeza sem motivo. Como se pensamentos escuros viessem sem convite. Como se batalhas internas te sufocassem. Ouça com atenção. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. É o inimigo tentando roubar o cântico novo que Deus colocou em sua boca. Mas hoje, essa batalha vai virar. Hoje, a presença de Deus vai colocar um cerco ao redor da sua vida. Hoje, o inimigo vai saber que você não está sozinho. O salmista disse: muitos são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus desígnios não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Percebe o contraste? Enquanto os inimigos tramam contra você, Deus multiplica maravilhas a seu favor. Enquanto o inferno tenta te prender, o céu está planejando a sua vitória. Enquanto você luta para sobreviver, Deus já está preparando o testemunho que vai calar os seus acusadores. Você não luta sozinho. A sua dor não está isolada. Existe um exército celestial se movendo em resposta às suas orações. Existe uma mão invisível que segura você cada vez que tenta desmoronar. E é por isso que você ainda está de pé. Não foi porque você é forte demais. Não foi porque a dor foi leve. Foi porque Deus não permitiu que a batalha te destruísse. Agora ouça algo que o Espírito quer te dizer. Os inimigos que hoje se levantam contra você serão envergonhados. Não porque você é perfeito, mas porque Deus é fiel. E quando Ele escolhe alguém, ninguém pode anular. Talvez você sinta o peso da acusação. Você não merece. Você não vai conseguir. Você sempre vai cair no mesmo lugar. Essas são as vozes do inimigo tentando te puxar de volta para o lodo. Mas hoje eu declaro, essas vozes serão silenciadas. Porque quando Deus decide colocar um cântico novo em sua boca, nenhuma mentira pode impedir. Sinta a presença de Deus agora, como um fogo queimando dentro de você. Esse fogo não é destruição, é purificação. Ele queima correntes, ele queima vozes contrárias, ele queima toda a seta lançada contra você. Deus está colocando muralhas invisíveis ao redor do seu coração. Está cercando a sua mente, está blindando a sua alma, e nenhum inimigo conseguirá atravessar esse cerco.
Você não precisa temer mais. Não precisa temer a noite. Não precisa temer os pensamentos. Não precisa temer a repetição de erros, porque Deus está com você. E onde a presença dele chega, a escuridão perde espaço. Agora faça algo profético. Coloque a mão no peito e declare: eu não estou sozinho. O Senhor luta por mim. Repita. Deixe essa verdade ecoar. Cada vez que você fala, o inferno recua. Cada vez que você declara, o medo perde força. Cada vez que você confessa, a sua fé cresce. E saiba, quando você escolhe confiar nessa batalha, outros serão impactados, porque sua vitória não será silenciosa. Muitos verão, muitos ouvirão, muitos acreditarão no Deus que luta por você. E talvez seja exatamente esse o propósito da sua luta: mostrar ao mundo que não há poço fundo demais, nem guerra forte demais, quando o Senhor é quem guerreia por nós. Se essa oração está queimando dentro de você, escreva nos comentários: o Senhor luta por mim. E se inscreva no canal, porque aqui cada palavra é uma arma espiritual contra a escuridão. Você não pode lutar sozinho. Você entrou aqui oprimido pela batalha invisível, mas vai sair revestido da presença de Deus. Entrou sentindo que estava perdendo, mas vai sair sabendo que o céu já decretou a sua vitória. Entrou com medo das vozes, mas vai sair com a convicção de que nenhuma voz é mais forte do que a voz do Senhor. Porque o Salmo 40 não é apenas sobre um cântico novo, é sobre um Deus que guerreia por você até que o cântico seja ouvido. Há um ponto na caminhada com Deus em que não basta mais receber livramento, não basta mais cantar um cântico novo, não basta mais testemunhar. Chega o momento em que o coração precisa se render totalmente. O salmista declara algo impactante no versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O que isso significa? Que Deus não está atrás de rituais. Ele não está buscando performances religiosas. Ele está buscando entrega verdadeira. Quantas vezes você já tentou negociar com Deus? Se o Senhor me tirar dessa, eu prometo que... Se o Senhor me ajudar agora, eu nunca mais vou. Promessas feitas no desespero, mas que se dissolvem quando a dor passa. O salmista entendeu. Deus não quer barganhas. Deus quer coração. Ele quer ouvidos abertos. Ele quer obediência. Ele quer rendição. E talvez esse seja o passo que você precisa dar hoje. Você já clamou. Você já foi resgatado. Você já viu a mão de Deus em sua vida. Mas ainda segura algumas áreas. Ainda controla alguns medos. Ainda insiste em lutar sozinho. Deus está dizendo: não quero sacrifício. Quero você. Não quero apenas suas palavras. Quero o seu coração inteiro. Rendição não é sinal de fraqueza. É sinal de confiança suprema. É quando você decide parar de lutar com suas próprias forças e deixa Deus lutar por você. É quando você entende que obediência vale mais do que qualquer ritual. O salmista continua. Então disse: eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Aqui está a chave. Deleite em obedecer. Não é obedecer por medo. Não é obedecer por obrigação. É obedecer porque o coração entendeu que os caminhos de Deus são sempre melhores. Você já experimentou isso? Já percebeu que cada vez que tentou seguir sua própria vontade, acabou preso em lama? E cada vez que se rendeu à vontade de Deus, encontrou paz? Esse é o cântico novo. Não apenas agradecer, mas viver em obediência. E talvez você se pergunte: mas como obedecer se ainda sou tão fraco? E a resposta é simples: rendido, você é forte. Rendido, você não depende de si.
depende do Espírito. Rendido, você não luta sozinho. Luta com o céu ao seu lado. Imagine agora sua vida como um altar. Cada medo colocado diante de Deus. Cada ferida depositada aos pés da cruz. Cada plano entregue à vontade soberana do Senhor. Esse altar não precisa de fogo humano, porque o próprio Espírito Santo desce como fogo para consumir tudo o que não vem de Deus. E quando ele consome, ele purifica. Quando ele purifica, ele fortalece. Quando ele fortalece, ele transforma. Sinta isso neste momento. Deus está chamando você para um nível de rendição que nunca experimentou. Não se trata apenas de pedir bênçãos, se trata de entregar controle. Não se trata apenas de buscar milagres, se trata de se tornar milagre. E a rendição total tem um fruto: paz. Porque quando você não controla mais, não precisa mais temer. Quando você não depende mais de si, descansa. Quando você se entrega por completo, o céu assume o comando. E aí sim, o cântico novo deixa de ser apenas uma música, passa a ser estilo de vida. Agora declare comigo em voz baixa: Senhor, eu me rendo. Toma o controle da minha vida. Repita. Cada vez que você diz, o peso diminui. Cada vez que você confessa, a presença aumenta. Cada vez que você entrega, correntes são quebradas. E saiba, essa rendição vai impactar não apenas você, mas todos ao seu redor. Sua família vai sentir, seus amigos vão perceber. As pessoas vão olhar e dizer, existe algo diferente. E esse algo será a presença de Deus fluindo de dentro para fora. Se esta palavra falou direto com você, escreva nos comentários, eu me rendo por completo. E inscreva-se no canal, porque cada oração aqui é um convite diário à rendição. Você não precisa caminhar fragmentado, pode viver inteiro em Deus. Você entrou aqui tentando segurar tudo sozinho, mas vai sair deixando tudo no altar. Entrou com medo de perder o controle, mas vai sair em paz por saber que Deus está no comando. Entrou acreditando que só sobreviveria se lutasse mais, mas vai sair sabendo que a vitória está em se render mais. Porque o Salmo 40 não é apenas sobre um Deus que nos ouve, mas sobre um Deus que nos convida a viver para Ele de forma plena, inteira e rendida. O Salmo 40 não é apenas uma história de resgate. É um memorial vivo de que ninguém termina onde começou. Quem entra clamando, sai cantando. Quem entra com lágrimas, sai com testemunho. Quem entra cercado pela lama, sai firmado sobre a rocha. O salmista encerra sua oração dizendo, não detenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Aqui está a chave. Não basta ser resgatado uma vez. Precisamos viver cercados continuamente pela misericórdia de Deus. Porque cada novo dia traz novos desafios, mas cada novo desafio encontra as misericórdias renovadas do Senhor. E é por isso que você não precisa temer o amanhã. Porque se hoje Ele te sustentou, amanhã Ele continuará sustentando. Se hoje Ele colocou seus pés sobre a rocha, amanhã Ele manterá seus passos firmes. Se hoje Ele te deu um cântico novo, amanhã Ele te dará força para continuar cantando. Talvez você entre em batalhas novamente. Talvez volte a enfrentar noites escuras. Talvez se depare com novos inimigos, mas nunca mais será o mesmo. Porque agora você sabe, existe um Deus que se inclina. Existe um Deus que ouve. Existe um Deus que resgata. E esse Deus prometeu nunca te deixar. Escute, você não é definido pela lama. Você é definido pela rocha. Você não é marcado pelo poço. Você é marcado pelo cântico novo. Você não é lembrado pela dor. Você é lembrado pela vitória. E isso não é apenas poesia. É destino profético sobre a sua vida. Agora mesmo,
Enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está visitando lugares dentro de você que ninguém mais consegue acessar. Ele está curando memórias. Ele está libertando culpas antigas. Ele está apagando acusações. Ele está restaurando sua identidade. Você não é o que disseram de você. Você não é o que o passado insiste em lembrar. Você não é o que os erros gritam. Você é aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Amado, escolhido, resgatado. E quando essa verdade entra em você, tudo muda. Porque você pode até sair daqui enfrentando as mesmas circunstâncias, mas não será mais a mesma pessoa que entrou. Você entrou no vídeo carregado de peso, mas vai sair cheio da presença. Entrou com medo da queda, mas vai sair firmado na rocha. Entrou com a alma em silêncio, mas vai sair com um cântico novo. Agora faça algo profético. Respire fundo e diga em voz baixa: eu não termino no poço, eu termino na presença. Repita mais uma vez. Cada repetição é um selo no mundo espiritual. Cada declaração é uma chave abrindo portas que estavam fechadas. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu termino na presença. Esse é o seu ato de fé hoje. E inscreva-se no canal, porque todos os dias estamos juntos, caminhando em direção a essa presença que transforma, cura e restaura. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual, porque este é o Salmo 40, um cântico eterno de resgate, rendição e vitória. E agora ele não é apenas a história de Davi, é a sua história também.